Olá, querido irmão, querida irmã, amigo, amiga de Deus. Eu sou o Padre Junior Padilha e esse é o nosso podcast Amigo de Deus. Estamos mais uma terça-feira juntos aqui para tratar de temas de vida espiritual. Lembra-se que nós estamos no mês missionário, não é? Estamos pensando nas missões da igreja, nas missões que nós realizamos na vida, porque a vida é uma missão. A vida é uma missão que Deus nos deu. E nós precisamos nos lembrar disso e precisamos também lembrar as pessoas disso também, não é? Deus nos dá essa grande missão de conquistar o coração das pessoas. No nosso último podcast, nós falávamos sobre São Francisco Xavier, esse grande missionário da igreja. Quantas pessoas que ele conquistou para Deus, ele mesmo dizia, não é? Em um único mês, 10 mil pessoas batizadas. Tem noção do que é isso? Um homem incansável. Como foram os apóstolos, como foram os santos da igreja. E você e eu precisamos ser assim também, incansáveis discípulos, apóstolos de Cristo. Vamos pedir as luzes e a força do Espírito Santo a cada um de nós neste nosso programa, nesse momento, para que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações, venha agir em nós. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. São Francisco Xavier, rogai por nós. E agora eu te proponho então a acompanhar comigo aqui para a nossa meditação um texto que você já ouviu. Você que participou da missa no final de semana, da missa do 30º Domingo do Tempo Comum, você já ouviu esse texto. É a segunda leitura da missa, que está na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. São Paulo diz a Timóteo e também diz a você e a mim hoje: Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate. Completei a corrida. Guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça e o Senhor justo juiz, me dará naquele dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É muito interessante nós pensarmos a vida espiritual assim. Pensamos que a vida espiritual, que a nossa vida é um combate, é uma luta, é uma batalha mesmo. Já tivemos a ocasião de meditar aqui sobre a vontade de Deus em relação à nossa vontade. E nós sabemos que, muitas vezes, essas duas realidades são contrastantes. É como se houvesse dentro de nós um cabo de guerra. De um lado Deus e de outro lado nós. E nesse sentido nós somos o nosso maior inimigo. Precisamos nos dar conta disso. E São Paulo está dizendo que nessa batalha, nesse grande combate da fé, ele saiu vitorioso pela graça de Deus, por Deus que o auxiliou. Você e eu também podemos sair vitoriosos nesse combate da fé, nesse grande combate, porque a santidade é viver a vontade de Deus, saber qual é a vontade de Deus para nós, você saber qual é a vontade de Deus para você, eu saber qual é a vontade de Deus para mim, qual é o plano de Deus para nós e vivermos esse plano de Deus, vivermos a vontade de Deus. Isso é fácil? Simples? Não, claro que não. Não é fácil e não é simples. Mas é possível? É possível. Os santos todos estão aí para demonstrar isso, que é possível. A vida dos santos é uma vida maravilhosa. Quando nós lemos a vida dos santos, nós ficamos encantados. Assim como quando nós lemos a vida de Jesus, nós ficamos maravilhados. Como ele era, como ele vivia, não é? Com as palavras que ele dizia, com a sua força interior. Quando nós vemos São Paulo, os outros demais apóstolos falando, o nosso coração se enche de alegria. Eles impulsionam o nosso coração a querer mais, querer amar mais a Deus, querer ser mais de Deus. Realmente, a nossa grande tristeza é a tristeza de não sermos santos. A nossa grande tristeza é a tristeza de perdermos essa batalha, de perdermos esse combate. O mundo está em guerra, sim, está em guerra. Há muitos lugares em conflitos, sim, há muitos lugares em conflitos.
Há muitas famílias em conflito, de repente a tua família está em conflito também. Há muitos relacionamentos em dificuldade, amizades e por aí vai, não é? Temos um podcast aqui que fala sobre isso, A Família Como Vai, que trata das questões familiares, dos desafios que nós encontramos na vida em família. Sabemos que nem sempre as coisas vão bem. Nós temos dificuldades, problemas. A nossa vida é uma luta, é um combate. Mas nós precisamos nos lembrar que o verdadeiro combate, o principal combate, está sendo travado dentro de nós. Você se lembra que nós já falamos sobre isso aqui? Nós somos morada de Deus. Deus habita em nós. Precisamos nos lembrar com frequência disso. Precisamos viver mais interiormente. Então eu te convido, abandone o teu celular por um tempo. Vamos vencer a escravidão, as mídias, as redes sociais, as telas, ao celular. Vamos vencer essa escravidão, não é? Nós somos criados para sermos livres. De São Paulo, é para a liberdade que Cristo nos libertou. E nós estamos perdendo essas batalhas interiores, por quê? Porque estamos sendo escravos dos nossos desejos, dos nossos caprichos, das nossas más tendências, dos pecados. Eu acredito que eu nunca vi uma situação da sociedade, nunca me dei conta também, nunca vi alguém falando, em que as pessoas estão mais irritadas do que hoje, do que atualmente. Parece que está todo mundo à flor da pele. Já percebeu isso? Talvez você esteja nessa circunstância, nessa situação. Talvez você esteja procurando muito o confessionário para pedir perdão a Deus pelos seus pecados de ira, de raiva, de irritação. Pedir perdão pelas coisas que você falou às pessoas e que machucou, ofendeu e que magoou as pessoas. As pessoas em geral estão muito à flor da pele. Aí eu preciso te dizer, esse não é o nosso combate real. Não é. Esse é um combate que foi artificialmente construído e o teu celular, as telas que se mantêm constantemente ligadas na sua casa, no seu ambiente de trabalho, são o grande vilão nisso tudo. Experimente diminuir o seu tempo de celular, seu tempo de computador, o seu tempo de tela, o seu tempo de redes sociais. Você verá que essa irritabilidade vai diminuir, tenho certeza. Depois você pode até entrar em contato conosco, me procurar e falar: padre, realmente é verdade, eu era escravo e aquilo estava desencadeando uma porção de coisas na minha vida que eu achava que eram próprias minhas, mas não eram. Te garanto, diminua o seu tempo de celular, seu tempo de tela, e nós vamos começar a perceber qual que é o nosso verdadeiro combate, que precisa ser travado como São Paulo, e nós precisamos vencer o bom combate da fé. Que o grande São Paulo, esse grande apóstolo, nos ajude com a sua intercessão e com o seu exemplo. Claro, também Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira aqui da nossa rádio, também nos auxilie, para que nós, pela graça divina e pela nossa decisão, saiamos vitoriosos. Assim seja. Eu gostaria de compartilhar com você um pensamento, um pequeno pensamento que me deparei hoje. Alguém o compartilhou comigo, né? Eu gostaria de partilhá-lo com você. Não sei quem foi que escreveu, mas acho que aqui tem ideias muito interessantes que servem para a nossa vida, não é? Serve para você que está na sua casa nesse momento, serve para você que está a caminho de casa, voltando do trabalho, a caminho da universidade, onde você estiver, este pensamento serve para você, serve para nós, não é? Acorde e entregue o dia a Deus. Mesmo sem tempo, fale com Ele. Entre um café e um suspiro, fale com Deus. Deus não precisa de grandes rituais, de grandes formalidades, não. Só de um coração disponível. Ele está ali, silencioso, esperando ser lembrado. No trânsito, no trabalho, na correria, Ele continua presente. Quando você escolhe incluir Deus nos detalhes da sua vida, até o caos encontra uma direção. Confie. Ele não precisa de muito para transformar tudo, só de tempo e espaço. Um grande pensamento para nos tornarmos grandes com Deus. E, irmãos e irmãs, né, nós estamos no mês missionário, estamos
concluindo o mês missionário. Como é que vai a tua missão? Já deu uma pesquisada nas missões da igreja? A igreja tem muitas missões, não é? Já fez você já decidiu executar alguma missão? Falar de Deus para alguém? Falar do amor de Deus para alguém? Falar da realidade do pecado? Da necessidade da conversão? Da vida de fé? Já falou sobre isso com alguém? Tudo isso é missão. A nossa vida é missão. Tudo na nossa vida, ao longo do nosso dia, nós temos a ocasião de viver a missão de Jesus. Ide, anunciar o Evangelho. Ide, o grande ide de Jesus. Ide, ide, ide. Ide para onde? Para onde Ele nos enviar. Para onde Ele nos enviar. E já tivemos a oportunidade de ver isso, né? Jesus nos envia sempre para aqueles lugares onde Ele próprio devia ir. E olha que coisa especial. Jesus conta conosco. Jesus conta com você, Jesus conta comigo. Jesus é o nosso amigo que nos pede uma ajuda. Ele olha para você, ele olha para mim e diz: me ajuda a salvar essas pessoas. Me ajuda a transformar a vida dessas pessoas. Me ajuda a levar essas pessoas para o céu. E o que você responde? O que eu respondo? A resposta é pessoal. Esse nosso podcast é um convite para nós nos aproximarmos cada vez mais de Jesus, sermos amigos dele e fazermos aquilo que ele faz também. E São Paulo, um grande amigo de Deus, acabamos de meditar um trecho dessa belíssima carta dele a Timóteo, a segunda carta a Timóteo. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, não é? Capítulo 9, a partir do versículo 19, ele nos coloca um verdadeiro programa de missão. Então vai lá, pega a sua Sagrada Escritura, com calma. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19. Vamos ver o que São Paulo fala para nos ajudar a viver a nossa vida de missão. Ele diz o seguinte: assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para os judeus, me fiz judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão sob a lei, me pus sob a lei, embora não estivesse mais sob a lei, a fim de ganhar os que estão sob a lei. Para os que não têm lei, eu que não era sem a lei de Deus, já que estava na lei de Cristo, tornei-me também sem lei, a fim de ganhar os que não têm lei. Para os fracos, me fiz fraco, a fim de ganhar os fracos. Para todos, eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo, para dele me tornar participante. Vejam que coisa maravilhosa São Paulo nos está ensinando, para você e para mim. Que coisa maravilhosa. Me fiz tudo para todos. Aqui ele está nos ensinando que nós precisamos nos adaptar, porque existe um princípio aqui. A salvação das pessoas. Esse é o princípio. É isso que nos move. Lembram-se? Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. São Paulo falando isso na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Deus quer que todos sejam salvos. Se somos discípulos de Cristo, também nós precisamos querer que as pessoas sejam salvas, sim. Então nós vamos aproveitar todas as circunstâncias. E vamos nos adaptar, vamos nos inserir, vamos encontrar um espaço, vamos nos reinventar. Por quê? Porque o mundo precisa ser salvo. São poucos os amigos de Deus no mundo. Menos ainda são aqueles que querem ajudar a Jesus na salvação das pessoas. Tem notado isso? E você e eu, então, nós precisamos ser esses amigos fortes de Deus, como dizia Santa Teresa, não é? Esses amigos fortes de Deus que o ajudam na salvação. Quanto aos grandes inimigos da fé, os inimigos da fé estão crescendo? Nós não podemos ser ingênuos e imaginar que não. Estão crescendo sim os inimigos da fé, os inimigos da salvação, os inimigos de Deus. E numa proporção muito maior do que aquela que crescem os inimigos de Deus, do que crescem os inimigos da salvação, precisa crescer também o número dos amigos de Deus, dos grandes amigos de Deus, você e eu. Esse nosso programa é para isso, não é? Não é para mais nada do que isso. Se esse nosso programa não servir para nós nos tornarmos mais amigos de Deus, então ele não precisa existir.
Se esse nosso programa não servir para conquistar as pessoas para serem amigas de Deus, ele não tem por que existir, não é? E na verdade a nossa vida nem faria sentido, não é mesmo? Se não fôssemos para vivermos com Deus, muito unidos a Ele também. E hoje nós vamos ter a ocasião de meditar numa grande amiga de Deus, não é? Uma grande amiga de Deus mesmo, e amiga nossa também, não é? Santa Teresinha do Menino Jesus, uma das padroeiras da missão, do mês missionário, das missões na igreja. E olha só, uma monja super nova, morreu com 24 anos. Ela, padroeira das missões, junto com São Francisco Xavier. São Francisco Xavier, nós vimos como ele era um grande missionário, não é? Ele andou tanto que, já vimos isso, não é? Se nós fôssemos colocar em linha reta tudo que ele andou, ele teria dado 3 voltas em torno da Terra, não é? A Santa Teresinha não saiu do Carmelo. Ela é padroeira das missões também. Como que isso é possível, não é? Isso não te espanta? Isso tem que tocar o nosso coração, mexer o nosso coração, mover o nosso coração. Porque às vezes a gente pode pensar assim, puxa vida, mas eu não sou padre missionário dos jesuítas, eu não estou na congregação missionária, não é? Eu tenho trabalho, eu tenho família, eu estou aqui no meu trabalho profissional, eu tenho ocupações diárias, etc. Né? Eu não consigo fazer isso que esses missionários faziam, eu não consigo sair, não consigo fazer. E a Santa Teresinha nos mostra que não é preciso sair nem da sua casa para fazer grandes missões. Quem não conhece Santa Teresinha do Menino Jesus e quem não se encanta quando ouve alguma das frases dela, não é? Quem nunca ouviu falar na Pequena Via, por exemplo, não é? Essa pequena via da santidade, a via do abandono, a via da confiança. Quem nunca ouviu falar na Novena das Rosas? Quem não fez a Novena das Rosas aqui no final do mês passado, para o início desse mês, celebramos Santa Teresinha, dia 1º de outubro, não é? Tudo isso é missão de Santa Teresinha, ela continua fazendo missão e continua conquistando os nossos corações para Deus, e ela tem uma capacidade enorme de fazer isso, não é? Essa grande santa. E é interessante que a Santa Teresinha, ainda muito nova, com 14 anos, ela descobriu em que consistia a santidade. E eu quero ler para você o que foi que ela descobriu, o que foi que ela entendeu com 14 anos, o que era a santidade, tá bom? Porque nós vamos ouvir de uma santa, alguém que se santificou, alguém que deixou Deus santificá-la, falando o que ela entendeu bem nova, o que era a santidade. Eu tenho 35 anos, não é? E eu estou aprendendo com os santos o que significa santidade ainda, não é? Mas a Santa Teresinha, com 14 anos, já tinha descoberto. E ela diz assim: eu compreendi que para se tornar santa era preciso sofrer muito, ir sempre atrás do mais perfeito e esquecer-se a mim mesma. E aí então ela fala com Deus: meu Deus, eu escolho tudo. Eu não quero ser santa pela metade. Não me faz medo sofrer por vós. A única coisa que me dá receio é a de ficar com a minha vontade. Então, Senhor, tomai a vós, pois eu escolho tudo o que vós quiserdes. Magnífico isso, não é verdade? Isso realmente move os nossos corações, não é mesmo? Porque nós somos pessoas que fogem, que querem fugir do sofrimento, né? Vivemos numa sociedade em que as pessoas querem fugir do sofrimento. Mas fugir do sofrimento é também fugir de amar, porque o amor exige sacrifício, o amor exige sofrimento. Faz parte do amor sofrer. Sofrer por aquele que amamos, não é? E a Santa Teresinha sempre teve isso muito claro para ela, tanto que ela teve muitos sofrimentos por conta da doença, ela morreu de tuberculose, né? E no meio do sofrimento ela encontrou uma ocasião para amar mais a Deus e amar mais as pessoas. Eu queria comentar com você aqui um trechinho que nem estava no meu planejamento comentar com você, mas eu achei interessante comentar isso aqui. Por quê? Porque a Santa Teresinha não é uma santa que tinha muitos, assim, como outros santos, né? Êxtases, coisas muito extraordinárias. Então as coisas dela eram mais ordinárias, assim, como a sua vida e a minha vida, não é? Só que ela tinha alguns sonhos e Deus falava com ela por meio dos sonhos. É bem interessante isso. Então teve um dia em que ela sonhou com alguns diabinhos, não é? Então ela diz assim, que lembro-me de um sonho que devo ter tido por volta
dessa idade aí de 14 anos, que foi a idade que ela falou que compreendeu o que era santidade. E que me calou profundamente na imaginação. Eu sonhei uma noite que eu saía passear sozinha pelo jardim. Chegando ao pé dos degraus que precisava subir para ali chegar, me detive tomada de pavor. Diante de mim, rente ao caramanchão, havia uma barrica de cal, e sobre a barrica de cal dançavam com espantosa agilidade 2 medonhos diabinhos. Não obstante os ferros de engomar que tinham nos pés. Eles, de repente, lançaram sobre mim os seus olhares, mas ao mesmo instante, parecendo muito mais assustados do que eu, precipitaram-se da barrica abaixo e foram esconder-se na rouparia que ficava em frente. Ao vê-los tão pouco valorosos e corajosos, eu quis saber o que iriam fazer e acerquei-me da janela. Ela se aproximou da janela para saber o que os diabinhos iam fazer, que eles fugiram quando ela olhou para eles. E lá estavam os 2 míseros diabinhos a correr por sobre as mesas, não sabendo o que fazer para se esquivarem do meu olhar. O bom Deus permitiu que eu guardasse na lembrança esse sonho, a fim de me provar que uma alma em estado de graça nada deve temer dos demônios, que são os medrosos, capazes de fugir diante do olhar de uma criança. É muito interessante, não é? Esse fato da história de Santa Teresinha, porque eu acho interessante. Veja você, pesquise na internet depois uma imagem de Santa Teresinha e fixe no olhar dela. Ela tem um olhar extremamente puro, não é? O olhar de uma criança. Eu acredito que os pecadores mais impuros, quando olham para ela, eles sentem a alma tremer como esses diabinhos aqui, de tamanha inocência que ela tinha, não é? E ela até hoje continua captando isso, tirando do nosso coração, quase que afugentando do nosso coração o mal que às vezes se aloja dentro dele. Gente, essa santa é uma santa de uma magnitude realmente impressionante, né? Impressionante. Alguém que se lançou com toda a confiança nos braços de Deus, confiança essa que você e eu também podemos nos lançar. A Santa Teresinha, não é? Nós aqui continuamos pensando em alguns desses aspectos da vida dela que podem nos ajudar a viver o mês missionário. Porque ela é padroeira das missões e a igreja não concedeu esse título a ela à toa, é porque ela pode nos ajudar a pensar o mês missionário, não é? E a Santa Teresinha, ela percebeu, ela identificou que a missão dela, que a grande missão dela, que é a missão da igreja, e a sua missão e a minha missão também, e nós precisamos nos lembrar disso, Nós precisamos nos lembrar disso e precisamos lembrar as pessoas disso. Ela disse que a missão dela é amar o bom Deus como eu o amo. A Santa Teresinha disse que tinha como missão ajudar as pessoas a amarem a Deus como ela o amava, porque ela o amava muito. E a sua missão e a minha missão também é ajudar as pessoas a amarem a Deus. Não é? Ajudar as pessoas a amarem a Deus. E ela, então, escrevendo uma carta para sua irmã, que nessa época, manuscrito B do livro História de uma Alma, na época essa irmã dela, a Maria, era superiora do convento onde elas moravam. Ela escrevendo a essa irmã, ela escreveu coisas preciosas. Esse manuscrito B, se você não conhece esse livro História de uma Alma, pesquise e compre, vale muito a pena ler essa autobiografia da Santa Teresinha. Esse manuscrito B é uma preciosidade, tá certo? E ela diz coisas muito valiosas, a irmã dela, explicando essa pequena via que ela descobriu de santidade, não é? Porque ela se entendia como uma alma muito pequena, muito pequenina. Ela olhava para os grandes santos, né? Sobretudo a Santa Teresa, São João da Cruz, São Francisco, esses grandes santos, e ela via que ela não tinha aquela magnitude, aquela grandeza. Ela tinha, mas não percebia, né? Então ela se imaginava pequenininha. Então ela acabou descobrindo uma nova via, a pequena via, e que ela nos ensina, que serve muito para nós, porque nós também somos muito pequenos, não é?
Nós não conseguimos dormir 1h30 por noite, como dormia o São Pedro de Alcântara. Comer 3 batatas por dia, como fazia o São João Maria Vianney. Ou fazer longas caminhadas, como fez o Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier. Nós somos pequeninos. Talvez nós somos minúsculos. Se a Santa Teresinha era pequenina, nós somos minúsculos, não é? Não é? Então, mas essa pequena via serve para nós também, não é? E ela diz à irmã dela: só o amor nos pode tornar agradáveis ao bom Deus. Só o amor pode nos tornar agradáveis ao bom Deus. O único caminho que conduz a pequena via, a confiança, o único caminho, a pequena via, a confiança é a via. O único caminho que conduz a fornalha divina, a fornalha do amor a Deus, é o abandono da criancinha que adormece sem medo nos braços do seu pai. É a via da confiança, não é? Nós precisamos nos lembrar que Deus não é mau, Deus é bom. Por isso que a Santa Teresinha chamava ele de bom Deus. Ela sempre fala o bom Deus, nos lembrando que Deus é bom, Deus é muito bom. Precisamos nos lembrar que Deus é bom. É que vale muito a pena nós, como uma criancinha pequena, nos deitarmos nos braços do nosso Pai que é Deus. Jesus não exige grandes feitos para nós, mas uma coisa sim ele exige: abandono e gratidão. E a Santa Teresinha meditava isso, né? Que Deus tem sede do nosso amor. Deus tem sede que nós tenhamos sede dele. Mais ou menos como quando ele senta naquele poço e vai conversar com aquela samaritana e pede a ela a água. Ela entende que ela está pedindo a água do poço, mas na verdade ele estava pedindo dela o amor, né? E ele deu a ela o amor dele, de modo que ela pudesse amá-lo de volta. Deus sim nos exige coisas, só que ele não exige nada que ele não nos tenha dado. Deus nos dá a fé, que é a capacidade de crer nele e naquilo que ele revelou, e a igreja ensina que nós devemos crer. A fé é um dom de Deus. Deus exige que nós o amemos, mas ele nos dá o amor primeiro para que nós o amemos também. Então Deus não exige de nós nada que é impossível, porque ele nos dá a graça, ele nos dá a possibilidade e ele está conosco. Então Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Deus tem sede de que nós o amemos e ele nos dá o amor para nós matarmos a sede que ele tem de nós. E a Santa Teresinha tem uma santa inquietação. Ela escreve ainda nesse manuscrito B, que é algo que quando eu li eu fiquei pensando bastante. Eu acredito que você também valeria a pena pensar nisso, não é? Ela diz assim: entre os discípulos do mundo, ou seja, as pessoas que não estão nem aí para Deus, as pessoas que não se importam com Deus, as pessoas que não querem viver com Deus, os mundanos, ela chama de discípulos do mundo. Entre os discípulos do mundo, Deus só encontra ingratos e indiferentes. Por quê? Porque Deus está ali, Deus dá a vida a eles, Deus dá graça, Deus os chama, Deus possibilita uma série de coisas para eles e eles são indiferentes, não estão nem aí para Deus e nem agradecem, não é? Esses são os discípulos do mundo. E quando eu lia isso eu pensava, nossa, ela escreveu discípulos do mundo, mas acho que ela quis escrever discípulos de Deus. Mas não, são os do mundo mesmo. É que nas circunstâncias atuais, essa aqui parece a leitura de cristãos, de católicos, não é? De pessoas que têm fé em Deus e que têm vida de igreja, não simplesmente os mundanos. Só que aí depois ela vai falar dos que estão na igreja, não é? Entre seus próprios discípulos, os discípulos de Cristo, diz ela, infelizmente, Jesus só encontra poucos corações que a ele se entregam sem reserva, que compreendam toda a ternura do seu amor infinito. Que coisa impressionante. Essa era uma das inquietações da Santa Teresinha. De alguma forma ela queria reparar isso com a vida dela. É interessante que então ela começa a mostrar para nós quais eram os desejos dela. Ela escreve pra gente aqui no manuscrito quais eram os desejos que ela tinha no coração. Ela via isso, ela contemplava a realidade. Você se lembra que nós falamos que para fazermos missão, nós precisamos estar com Deus, precisamos rezar, Deus nos envia. Depois, nós precisamos contemplar a realidade que nos circunda. A realidade que nós vivemos. É isso que a Santa Teresinha está fazendo. Ela está vendo o que acontece no mundo e dentro da igreja. E é aí que surge então nela um desejo missionário. E nós vamos ver aqui quais eram os desejos que tinha no coração da Santa Teresinha. Eram desejos impressionantes, não é? Desejos impressionantes.
Então, acompanhando aqui, continuando a leitura aqui da história de uma alma, é muito bom nós ouvirmos a própria Santa Teresinha explicando quais eram os desejos de missão que ela tinha, de vida que ela tinha. Então ela diz assim, ela começa a falar com Jesus, e ela diz assim: ser tua esposa, ó Jesus, ser carmelita, ser mãe das almas, pela união contigo, deveria ser o bastante para mim. Então ela sabia, ela tinha consciência da vocação dela, carmelita, mãe, esposa de Cristo. Ela sempre teve essa vocação de rezar pelas pessoas, não é? Vamos ter a ocasião de conhecer um pouquinho a história do primeiro filho espiritual dela, não é? Talvez você que nos acompanha aqui seja um dos filhos espirituais da Santa Teresinha, não é? Então ela tinha consciência de que ela tinha vocação para ser esposa de Cristo, carmelita, e também mãe espiritual de muitas pessoas. Só que ela está dizendo que isso não é o bastante para ela, não é? Isso deveria ser o bastante para mim, mas assim não acontece. Sem dúvida, as 3 prerrogativas constituem exatamente minha vocação, carmelita, esposa e mãe. Contudo, sinto em mim outras vocações. Olha que coisa interessante, não é? Sinto em mim outras vocações. Aí ela vai começar a dizer: a vocação de guerreiro, a vocação de sacerdote, a vocação de apóstolo, a vocação de doutor da igreja, a vocação de mártir. Olha quantas vocações ela sentia dentro dela. Sinto, afinal, a necessidade e o desejo de realizar por ti, Jesus, todas as obras, as mais heróicas. Sinto na alma a coragem de um cruzado. Desejaria morrer no campo de batalha pela defesa da igreja. Olha que coisa maravilhosa, né? Sinto em mim a vocação de sacerdote. E aí, eu que sou sacerdote, quando eu lia isso, eu sentia uma alegria imensa na minha alma, não é? Sinto em mim a vocação de sacerdote. Com que amor, ó Jesus, não te carregaria nas mãos quando a minha voz descesse do céu. Com que amor não te daria as almas. Que coisa maravilhosa, né? Mas que fazer? Com todo o desejo de ser sacerdote, admiro e vejo a humildade de São Francisco. Daí se lembra de São Francisco? São Francisco não foi padre, né? São Francisco, por humildade, ele não quis ser ordenado sacerdote. Então, olhando para São Francisco, ela sente a vocação de imitá-lo, quando ele recusou a dignidade sublime do sacerdócio. Ó Jesus, meu amor, minha vida, continua Santa Teresinha. Como conciliar tais contrastes? Como tornar em realidade os desejos de minha pobre alma? Aliás, de minha pobre alminha? Apesar de minha pequenez, quiser esclarecer todas as almas, como os profetas, como os doutores. Então ela queria ser como os profetas, como os doutores, para ensinar a fé, ensinar a doutrina da igreja, ajudar as pessoas a compreender a vontade de Deus. Tenho vocação de ser apóstola, né? De continuar a missão direta de Cristo. Quisera percorrer toda a terra, anunciar o teu nome e implantar em terra de infiéis tua gloriosa cruz. Mas, ó meu bem-amado, uma única missão não me seria o bastante. Vejam só que interessante, gente. Nós vamos vendo os grandíssimos desejos que estavam presentes no coração da Santa Teresinha, e é ela mesma nos contando. E aí, quando nós ouvimos ela contando para nós os desejos que estavam no coração dela, nós podemos nos perguntar: quais são os desejos do meu coração? Quais são os desejos do teu coração? Nós vemos uma monja, uma freira, uma moça que está prestes a morrer. Muito nova, eu tenho 35 anos, não é? Ela faleceu com 24. E olhem os desejos que estavam no coração dela. E aí então eu avalio os desejos que estavam no meu coração. E nesse momento então a Santa Teresinha faz uma missão comigo, não é? E quando você avalia os desejos do teu coração, ela faz uma missão com você também. Porque uma moça tão nova, com desejos tão grandes, e realizar isso, eu fico com a impressão de que ela então foi recebendo dentro do coração dela todas essas vocações, recebendo todas as pessoas que vivem essas vocações.
Quisera anunciar, continua ela, ao mesmo tempo, o evangelho pelas 5 partes do mundo, até as ilhas mais remotas. Então, para ela, uma missão, não bastaria fazer uma missão só num lugar. Ela queria ir anunciar o evangelho em todos os lugares do mundo, até nas ilhas mais remotas. Quisera ser missionária não só por alguns anos, não só por um tempo, né? Ela queria ser missionária, mas não só por um tempo, né? Que às vezes existem as pessoas que doam um ano, 2 anos da vida para ser missionária, 1 mês, 1 semana, não é? Ela está dizendo, eu não queria ser missionária só por um tempo, só por alguns anos, mas eu quisera sê-lo desde a criação do mundo e sê-lo até a consumação dos séculos, ou seja, sempre. Está dizendo, eu queria ser missionária desde quando Deus criou o mundo e até o último momento da história humana, sempre. Mas acima de tudo, quisera, ó meu amado Salvador, por ti, derramar meu sangue até a última gota. Então ela diz que queria ser mártir também. Só que ela não disse que queria ser mártir de um jeito específico, não. Ela queria ser mártir morrendo a morte do próprio Cristo, flagelado, crucificado, e depois a morte de todos os mártires. É algo muito impressionante, não é? Os desejos que estão presentes no coração da Santa Teresinha. E uma das primeiras coisas que eu vi sobre a Santa Teresinha foi quando eu conheci o Carmelo, não é? Em 2011. Eu ouvi que ela tinha uma frase que ajuda muito os vocacionados, não é? E até hoje eu repito ela para mim mesmo e para as pessoas. Ela dizia assim: Deus não nos inspira desejos irrealizáveis. Porque ela tinha o desejo de ser uma grande santa. Ela tornou-se uma grande santa. E agora nós estamos vendo ela mesma dizendo quais eram os desejos dela. E de alguma forma Deus foi realizando esses desejos dela. E continua realizando porque ela continua fazendo missão. Então a Santa Teresinha, eu chamo isso de ela teve uma crise vocacional, não é? Ela teve uma crise vocacional. Porque ela queria ser muita coisa na igreja, então ela se perdeu. Eu quero ser tudo isso. Mas então o que eu devo ser? Foi quando ela, nessa oração, isso ela deixou escrito também, enquanto ela rezava, ela pegou a Sagrada Escritura, ela abriu e caiu no capítulo 12 e 13 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Daí ela vai explicar, ela vai dizer o que foi que ela leu. Eu gostaria de ler para você exatamente o que ela disse, o que ela escreveu, para você ver ela mesma falando. Não é a mesma coisa se eu fosse contar. Então é melhor você ouvir ela mesma dizendo, tá bom? Li no primeiro deles, ou seja, no capítulo 12, que nem todos podem ser apóstolos, profetas, doutores, etc. Tudo que ela queria. Que a igreja se compõe de membros diversos e que o olho não pode ser mão ao mesmo tempo. Leia o capítulo 12 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, você vai ver São Paulo falando que a igreja tem muitos membros, a igreja é o corpo de Cristo e tem muitos membros. Ele está falando dos vários membros que acompanham a igreja. É disso que ela está falando. E foi isso que ela leu, e ela entendeu que Deus estava dizendo isso para ela. Então a igreja se compõe de membros diversos e que o olho não poderia ser mão ao mesmo tempo. A resposta era clara. Ela estava pedindo uma resposta a Deus e Deus deu uma resposta para ela. Mas não satisfazia os meus anseios. Ou seja, Deus disse para ela que ela não podia ser tudo aquilo, mas ela ainda permanecia insatisfeita. Não me dava paz, nunca dava paz no coração. Como Maria Madalena insistia em debruçar-se sobre o túmulo vazio. Isso é interessante porque na madrugada da ressurreição, a Maria Madalena foi ao túmulo, né? E o túmulo estava vazio. Então ela começou a procurar onde é que está Jesus, 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 onde é que colocaram ele. E os anjos falaram que ele ressuscitou, mas ela continuou procurando. Então a Santa Teresinha diz que ela estava mais ou menos como Maria Madalena, debruçada no túmulo vazio, procurando ele. Assim também, debruçando-me até as profundezas do meu nada, ergui-me a tal altura que pude alcançar o meu objetivo. Sem esmorecer, dei continuação à leitura, e a frase seguinte
consolou-me. Ela encontrou a resposta. Aspirai, pois, diz São Paulo, aos dons melhores, aos dons mais elevados, e mostrar-vos-ei um caminho mais perfeito ainda. E o apóstolo explica como todos os dons mais perfeitos não são nada sem o amor. Que a caridade é o caminho por excelência, o qual leva a Deus com segurança. Aí então, ela diz: encontrar enfim tranquilidade, tomando em consideração o corpo místico da igreja. Não me identificava com nenhum dos membros descritos por São Paulo. Então, como o corpo tem vários membros, mão, perna, braço, cabeça, etc., ela não se identificava com nenhum. Por outra, queria me identificar com todos eles. Ela, ao mesmo tempo, não se identificava com nenhum, mas queria se identificar com todos eles. A caridade deu-me a chave da minha vocação. Ela entendeu qual era a vocação dela. Compreendi que se a igreja tinha corpo, composto de vários membros, não lhe faltava o mais necessário, o mais nobre de todos. Compreendi que a igreja tinha coração e que o coração era ardente de amor. Compreendi que só o amor fazia os membros da igreja atuarem e que se o amor se extinguisse, os apóstolos já não anunciariam o evangelho. Os mártires se recusariam a derramar o seu sangue. Compreendi que o amor abrange todas as vocações, alcançando todos os tempos e todos os lugares. Numa palavra, é eterno. Então, no transporte de minha alma delirante de alegria, pus-me a exclamar. Aí vem essa frase que é muito conhecida, né, de todos nós, que foi a grande alegria da Santa Teresinha. Ó Jesus, meu amor, minha vocação encontrei afinal. Minha vocação é o amor. Sim, eu encontrei o meu lugar na igreja. E tal lugar, ó meu Deus, fostes vós que me destes. No coração da igreja, minha mãe, seria o amor. Assim serei tudo. Assim se realizará o meu sonho. Que coisa maravilhosa, não é? Que coisa maravilhosa. Santa Teresinha descobriu que aquilo que São Paulo tinha descoberto também, não é? Que o amor é que nos impele. Caritas Christi urdiat nos. O amor de Cristo nos impele, o amor de Cristo nos impulsiona. E realmente está aqui a chave de qualquer missão. Está aqui a chave de qualquer missão. Qualquer missionário, ele vai anunciar o Evangelho. Ele vai anunciar o Evangelho. Ele vai anunciar a Cristo. Ele vai querer conquistar os corações das pessoas para Cristo. Mas se ele estiver imbuído do amor de Deus, por amor a Deus. E pouco antes da morte da Santa Teresinha, ela disse assim: acima de tudo, acima de qualquer coisa, eu sinto que vai começar a minha missão. Ela está prestes a morrer e ela diz isso. A minha missão está para começar. Que missão? Fazer com que o bom Deus seja amado como eu o amo. De dar às pessoas, dar às almas a minha pequena via. Aí ela disse: quero passar o meu céu fazendo o bem na terra até o fim do mundo. Nós sabemos que isso ela faz. Com certeza ela faz. Ela faz isso. E um dos exemplos assim, mais interessantes que eu acho, que ilustra esse caráter missionário de Santa Teresinha, aconteceu quando ela ainda era pequena. Ela nem estava no mosteiro, nem estava no convento ainda. Que foi quando ela ficou sabendo de um assassino que havia sido condenado à morte. Ela tinha 14 anos e um sujeito chamado Henri Pranzini havia matado 3 mulheres, inclusive uma menina. Então ele tinha sido condenado à morte. Isso saiu nas notícias da França. Então, e ele nunca tinha admitido a culpa e nem se mostrava arrependido em nenhum momento. E a Santa Teresinha, sabendo disso, sabendo que ele era um pecador empedernido, ele tinha um coração duro, não é? Ela começou a rezar pela conversão daquele assassino.
Olha que coisa interessante. Ela começou a rezar pela conversão daquele assassino, que estava distante dela. E ela também pediu a Deus que mostrasse de algum modo para ela, né, desse um sinal que ele havia se convertido. E aí que é interessante, que ela depois ficou sabendo, saiu no jornal isso, né? Que antes dele ser executado, né, sucessivas vezes as pessoas ofereceram para ele a assistência espiritual de um sacerdote e ele recusou, não queria se converter. Mas ele, antes de morrer, antes de ser assassinado, né, antes de ser a pena de morte executada, ele pediu um crucifixo e beijou o crucifixo. E a Santa Teresinha, sabendo disso, ela tomou isso como um sinal de que ele havia se convertido. E ela assumiu ele como seu primeiro filho espiritual, né? E talvez você que me acompanha, que nos acompanha aqui, seja também um dos filhos espirituais de Santa Teresinha. Ela vai escolhendo esses seus filhos espirituais, não é? E nós podemos nos colocar realmente sob a guia dessa grande santa da igreja, para que ela nos ajude a nos tornarmos santos também. E vá nos impulsionando a amar a Deus, a confiar a Deus, a nos abandonar em Deus com confiança e ajudar as outras pessoas também a se aproximarem de Deus. O nosso podcast está chegando aqui no finalzinho, então nós vamos, é claro, vamos fazer isso, vamos agradecer a Deus por todas as bênçãos e graças que nós recebemos dele, não é? E agora chegando também ao finalzinho desse mês missionário, agradecer a Deus pelas missões da igreja, pelos missionários, pelas pessoas que realizam missões. Agradecer a Deus pelas pessoas que nesse mês estão se entregando a Deus com confiança e estão ajudando outras pessoas a se entregarem a Deus com confiança também. Senhor Jesus, nosso bom Deus, nós te agradecemos pela nossa vida e pelos vários dons que temos, Senhor. Te agradecemos pelas nossas vocações. Te agradecemos, Senhor, pela história da igreja, pelos santos da igreja. Te agradecemos por esse mês missionário na igreja no Brasil. Te agradecemos, Senhor, pela vida do São Francisco Xavier, que nos é um exemplo enorme. Te agradecemos também pela vida da Santa Teresinha do Menino Jesus, um exemplo esplêndido, maravilhoso, espetacular, de alguém que fez e faz missões de um modo tão profundo, é alguém que, sem sair do convento, já conquistava vários corações e hoje no céu conquista muitos mais corações ainda. Senhor, é exemplo desses santos e com a intercessão deles, que nós também, Senhor, sejamos encontrados com um coração que te ama profundamente. Assim seja. Chegamos então ao final do nosso podcast Amigos de Deus, mas não chegamos ao final da nossa missão e nem ao final do nosso relacionamento com Deus, e continua, não é? Temos aí uma grande jornada pela frente, até quando Deus nos permitir, é claro. E vamos pedir a Ele que nos abençoe hoje e sempre. E nessa bênção, eu desejo que todos os seus empreendimentos de apostolado, de missão, de anúncio de Cristo, sejam ainda mais fecundos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Esse foi o nosso podcast Amigo de Deus. Nós nos encontramos na próxima terça-feira aqui na Rádio Alvorada. Até lá.